Salve, salve, meu povo! Aula 4, teoria de conjuntos, número de elementos da união de conjuntos. Vamos ver aqui a união de dois conjuntos, como a gente vai somar esses elementos na união, e também a interseção de três conjuntos. Então, olha só, nessa aula 4, deixa eu trazer o Serjão aqui para o canto, isso, vamos lá. Pessoal, número de elementos da união de dois conjuntos. Então, se eu colocar dois conjuntos aqui, A e B, coloquei uma interseção ali em azul. Observe que aqui tem interseção. Como é que eu calculo o número de elementos dos dois conjuntos? Ou seja, todos os elementos de A com todos de B. Observe que se eu pegar todos de A e todos de B e houver interseção, essa interseção eu estou contando duas vezes. Então, eu calculo o número de elementos da união de dois conjuntos assim. Então, número de elementos da união A união com B é o número de elementos de A, tudo aqui, inclusive a parte azul, mais o número de elementos de B, tudo aqui, inclusive a parte azul. Observe que a parte azul foi contada duas vezes, por isso a gente subtrai o número de interseção uma vez, para a gente não contar essa parte duas vezes. Exemplo. Considera o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número de elementos da união de A com B. Observe que no A eu tenho 6 elementos e no B, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, não é 6 elementos do A com mais 6 do B, 12 elementos. Não é essa relação. Por quê? Porque o 5 e o 6 repetem. Então, na verdade, seria 6 mais 6, 12, menos 2, porque tem a repetição. Então, eu fiz assim, ó, número de elementos de A, 6, número de elementos B, 6. Escrevi os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, 5, 6 é a interseção, 7, 8, 9, 10. Se eu desenhasse dessa forma, eu poderia contar os números ali, como eles vão de 1 a 10, né, números naturais, a resposta seria 10. Mas jogando a formulinha para a gente treinar na relação que aqui está, ó, o número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos a interseção aqui, ó. Esta relação bem aqui em cima, olha aí que beleza. Então, o número de B menos a interseção tá aqui. Então, observe que nós ficaríamos assim, ó. 6 mais 6 menos 2, então teríamos 10. Esse é o sinal portanto, né, usado na conclusão. Portanto, o número de elementos da união dos dois é 10. Tranquilo na união de conjuntos, quantidade de elementos da união. Ótimo. 3 conjuntos, como nós ficaríamos? Então, vamos imaginar uma possibilidade de interseção dos 3, né? 2 a 2 e os 3 tendo uma região também de interseção. Olha só, observe que aqui, ó, se eu pegar A, conjunto A e o conjunto B, eu tenho essa região aqui em azul, ó, que eu coloquei, é a interseção com B. Escrevi aqui, ó. Observe também que se eu pegar o conjunto A e o conjunto C, eles se interceptam aqui, ó. Existe essa interseção, conjunto C, que é essa região aqui, o conjunto C. Ó. E observe que se eu pegar o B com C, tá aqui o B com C, essa região de K. Essa região de K, ó. B com C, né? Então tá ali, ó. A interseção. Agora, observe que esta região aqui é a interseção das três regiões. Para eu somar, então, todos esses elementos, como é que ficaria isso? Olha só. O número de elementos da união, gente, é dado pelo número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C. Observe que a interseção de A com B foi contada duas vezes, então tira uma vez. Observe que a interseção de A com C foi contada duas vezes, então tira uma vez. Observe que a interseção de B com C foi contada duas vezes, então tira uma vez. E observe que se eu tirar isso, né, tirar uma interseção, a segunda e a terceira, no meio, então, não vai ficar ninguém. Então, eu teria que acrescentar o número de elementos de A, interseção com B, interseção com C. Certo? Então, conjunto A, número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, menos uma interseção de A com B, menos uma interseção de A com C e menos uma interseção de B com C, uma vez tem duas, eu somaria a interseção dos 3, porque senão essa região não teria nenhum elemento que ela seria subtraída. Vamos a um exemplo, olha só. Primeiro, questão 1. PUC, Rio Grande do Sul.
Se a B e a interseção são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, então o número de elementos da união é... Vamos desenhar. Ó, então eu tenho aqui o número de elementos de A da união B com B, na formulinha, N de A mais N de B, menos a interseção. Número de A, 90. Número de B, 50. E a interseção, 30. Deste modo, eu poderia ter aqui, ó, 90 com 50, 140, menos 30, eu teria 110. Então, se eu imaginar o desenho, A e B tem uma interseção ali, 110, seria aqui a alternativa de letra D. Tudo bem? Simplesinho, interseção com dois subconjuntos, né? Então, o A 90, o B 50 e a interseção 30. Então, a interseção, se houver, você tem que subtrair. Agora, olha só, questão número 2 do Enem. Uma prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente uma questão. Cuidado lá com o texto. 35 acertaram somente uma. Somente uma não falou se é a primeira ou se é a segunda. Então, uma quantidade que acertou somente uma, somado com somente duas, dá 35. 31 acertaram a primeira. 8 acertaram as duas. 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Vamos lá, pessoal, olha só. Marca aqui, 35 alunos acertaram somente uma questão. Peraí, ainda não vou colocar isso ainda, peraí. 31 acertaram a primeira. Então, 31 é isso aqui, ó. Não acertaram somente a primeira, não. Acertaram a primeira. Então, tem gente aqui e aqui. Agora, isso aqui eu posso começar, ó. 8 acertaram as duas. Eu vou começar por aqui. 8 acertaram as duas. Ou seja, essa interseção aqui, ó, é 8. 8 acertaram as duas. Agora, volta. Se 8 acertaram as duas e 31 acertaram a primeira, então aqui tem 31, inclusive os 8, ó. Então, se eu fizer 31 menos 8, 23. O que é o 23? Somente a primeira. O que é o 31? Acertaram a primeira. O que é o 8? Acertaram as duas. Então, 8 acertaram as duas. 31 acertaram a primeira. Então, tudo aqui é 31. Então, se eu pegar 31 menos 8, 23. Significa que dos 31, 23 acertaram somente a primeira. Agora, se eu voltar aqui, ó, 35 alunos acertaram somente uma questão. 35 alunos acertaram somente uma questão. 23 dos 35 acertaram a primeira. Então, eu faço de cá assim, ó, 35 menos 23, que dão 12. Então, olha só, 35 alunos acertaram somente uma. Foram 23 de cá, com 12. 35. Então, vamos verificar o texto até aqui. 35 alunos acertaram somente uma questão. Ó, 23 com 12, 35. 31 acertaram a primeira. Tá aqui, ó. Esse aqui é 31, ó. 23 com 8, 31. 8 acertaram as duas. Ótimo. Continuando. 40 erraram a segunda questão. Então, eu tenho que tirar isso aqui, ó. 40 erraram a segunda. 40 erraram a segunda. Né? Então, tira isso aqui fora. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 40 menos 23 erraram a segunda questão. Né? Então, 40 menos 23, eu vou ter o total de 17. Então, olha só. Se eu pegar 17 com esses 23, eles erraram a segunda questão. Quantos acertaram a segunda questão? 8 com 12, 20. Então, ó, 40 erraram a segunda questão. 23 já estão aqui. Então, aqui você tem 17. O que é esse quadro aqui? Significa que 17 erraram a primeira e a segunda. Significa que 23 acertaram a primeira e erraram a segunda. Significa que 8 acertaram as duas. Significa que 12 acertaram somente a segunda, erraram a primeira. Certo? Tudo bem até aqui? O que está perguntando? Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi D, número de alunos que fizeram a prova. Então, eu tenho que somar aqui, ó, somente a primeira, 23, as duas, 8, somente a segunda,
12 e erraram as duas, 17. Então, eu vou ter que somar 23 com 8, com 12, 17. Então, fizeram a prova, olha, 23 com 8, com 12, com 17. E nós vamos chegar em 60. Tá aqui a alternativa de letra E. Nossa questão do Enem com calma e construindo. Tudo certo até aqui? Tudo certo. A questão do Enem é a questão número 2. Vamos para a questão número 3, a nossa última dessa aula aqui, desse encontro da aula 4. Universidade Federal da Bahia. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a 3 esportes: o vôlei, o basquete e o tênis, cujos dados estão indicados na tabela a seguir. Pessoal, não desanime, é assim mesmo. Vamos, força, devagar e sempre. Então, olha só, nós temos 3 possibilidades: vôlei, basquete e tênis. Observe que tem vôlei aqui, ó, 300 pessoas, basquete 260, tênis 200, vôlei e basquete teve interseção, ó, 180, vôlei e tênis 130, basquete e tênis 100, vôlei, basquete e tênis 50, nenhum. Observe que tem interseção. Então, eu vou desenhar 3 conjuntos aqui, ó, vôlei, basquete e tênis. Aqui, ó, desenhei aqui, bem aqui em cima, ó. De acordo com esses dados, é correto afirmar que nessa enquete o número de pessoas entrevistadas foi... Pessoal, o que eu vou recomendar nesse tipo de questão? Primeiro, garra, né? Mas, ó, você começa pela interseção. Você começa pela interseção. Nessa questão, eu posso começar por nenhum. Nenhum é 40. Então, 40 está de fora. 40 está de fora. Aqui, ó. E do meu lado aqui, ó. 40 está aqui de fora. Nenhum. Depois do nenhum, eu vou começar pela interseção máxima aqui, ó. Então, eu vou começar de baixo para cima. Vôlei, basquete e tênis. 50. Cadê? Onde estaria esse conjunto representando vôlei, basquete e tênis? É a interseção dos 3. Aqui no meio, ó. Aqui no meio. Isso aqui é vôlei, basquete e tênis, ó. 50. Vai subindo. Subindo. Basquete e tênis. 100. Então, basquete e tênis é essa interseção aqui, ó. Cuidado lá. Basquete e tênis é essa interseção aqui. Essa interseção. São 100. 100. Menos 50. 50 aqui, ó. Olha lá, ó. Basquete e tênis, 100. Nessa região já tem 50. Então, aqui mais 50. Basquete e tênis, 100. Vai subindo. Vôlei e tênis, 130. Então, tá aqui, ó. Vôlei e tênis é essa região aqui. 130. Então, você tira 50 que vai ficar 80. Aqui, ó, 130 no vôlei e tênis. Vai subindo. Vôlei e basquete, 180. Então, nessa região aqui de interseção tem 180. Nessa região de interseção tem 180. 180 menos 50, 130. Olha lá. Agora, nesse conjunto maior, pessoal, nesse conjunto maior, seria o vôlei, né? Tem 300 pessoas. Então, 300, você tira 130, tira 50 e tira 80, né? Ah, comecei aqui de baixo, ó. Nós estamos de baixo para cima, ó. Volta aqui, então. Nós estamos de baixo para cima. Então, estamos aqui, né? Agora aqui, ó. Tênis, 200 pessoas. Então, tênis tem 200 pessoas. Tá aqui 200, ó. 180 já estão aqui com 20. Então, nós temos tênis, 200 pessoas. Basquete, 260. Então, aqui nesse conjunto tem que ter 260. Aqui, 50, 100, 230. Então, falta 30 aqui, ó, para dar 260. E por último, agora sim, 300. 300 menos 180 com 80, 260. Então, que dá 40. Aí está o meu quadrinho montado. Eu poderia utilizar a formulinha lá. O número de alunos da União. Poderia somar esse, mais esse, mais esse, subtrair as interseções, depois somar a interseção final, e esse nenhum eu teria que acrescentar, porque ele está fora dos conjuntos. Mas eu também posso montar o diagrama, eu prefiro montar o diagrama como foi nesta questão. Ok? Agora vamos à pergunta. De acordo com esses dados, é correto afirmar que nessa enquete o número de pessoas entrevistadas foi... Então pega aqui, gente, ó, 300, eu vou pegar aqui, ó, que tem 300, né, que é o vôlei, né? 300, né? Aqui, ó, tudo aqui é 300. Ou mais, se eu somar esses dois aqui, ó,
Ó, somei os três aqui, na verdade, né? 30 com 50 deu 80, com 20 deu 100. Com mais 40 aqui fora. Então tá ali, nós tivemos então 440. Então, de novo, ó, o que são esses 300? 300 é essa quantidade de vôlei que está aqui, ó, tá aqui, né? Então, 40 com 80 deu 120, 120 com 50, 170, com 130, 300 aqui, ó. Eu somei 30 com 50 deu 80, com 20 deu 100, tá aqui. E o 40 de fora, 440. Então, nós tivemos aqui de entrevistados questão da Universidade Federal da Bahia, interseção entre conjuntos, tá aqui, questão para não se perder. Quantas pessoas foram entrevistadas? 440. Quantos não praticaram nenhum dos esportes? 40. Aqui poderia vir uma série de perguntas. Quantos praticaram somente vôlei? Só 40. Somente basquete? Só 30. Somente tênis? 20. Quantos praticaram apenas um dos esportes? Quantos preferiam, né? Quantos preferiam praticar apenas um? Apenas um seria 40 mais 30, 70 mais 20, 90. Quantos responderam que gostariam de dois? Somente dois. Somente dois. Seria 130 mais 80, 210, mais 50. Tá vendo? Então tem várias formas de perguntar. Aqui perguntou quantas pessoas foram entrevistadas, então 400 mais 40, 440. Tudo bem, tudo certo. É isso, pessoal. Bons estudos. Então, continuando o nosso trabalho. Vamos lá. Grande abraço e força.